Autismo também não tem cura, né? Porque não é uma doença. A gente não trata o autismo. O que nós tratamos? Nós tratamos, né, os prejuízos que o autismo, né, traz para aquele indivíduo. Né? Se o indivíduo tem atraso de desenvolvimento, né, vamos buscar, né, terapias assertivas para que essa criança, né, ela venha ampliar seu repertório, né, e venha ter comportamentos adequados para que ele venha a ter, né, uma boa qualidade de vida. Né? Então, tratamos os prejuízos que o autismo traz para aquele indivíduo. Né? E, assim, é relevante, né, a gente colocar para as famílias que quanto mais cedo, novamente, né, essa criança ela for tratada, melhores são os resultados. A adaptação dela na vida escolar, por exemplo, assim, né? Em todas as áreas. Tem um grau assim, tem grau de Tem grau, o autismo, ele se subdivide. Eu mesmo, eu tô escutando, eu tô aprendendo muito, porque eu mesmo não tenho muito entendimento assim. Ele subdivide em 3 níveis, né? Ele tem o nível 1 de suporte, tem o nível 2. Explicar assim, mais ou menos como que é? Vamos, Interromper você antes de você explicar os níveis. Eu estava vendo o Gustavo, falei assim, Gustavo, hoje sai com um diagnóstico de pelo menos 2 com autismo. Ai, será? Pelo menos 2 sai com. Vai ter que falar pouco, porque se a gente falar muito, vai perceber, vai ser 2 com autismo da hoje, pelo menos. Viu? E ela foi falando assim, cara, fui puxando na minha infância, cara. Eu comecei a falar assim depois de velho, cara, tinha 2 anos, não falava também, eu falei, ixi. o negócio de Mas você lá, mas andar criança com a gente na clínica. Mas andar eu dou rápido, lá, mas andar eu dou velho. rápido, porque ninguém queria carregar. Deixa eu claro. Prossiga, doutor. Então, Foca, Érica. Foca, essa é pra ter. 3 níveis Os de 3 ideia, níveis. por favor, foca. A Né? gente Vamos. faz uma consulta depois. Aí, é bom, né? É bom. Fazer uma anamnese. A Elígia até olhou para ele assim. Eles são 3 níveis, né? É o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte, né? O nível 1, a criança, ela pode não apresentar muitas características, né? Muitos atrasos de desenvolvimento, né? E por isso que o nível 1 de suporte é muito difícil diagnosticar, né? Porque às vezes sutil. é mais sutil, porque às vezes aquela criança ela fala super bem, Aprende né? fácil também. Aprende fácil, que é o caso do meu filho, né? Eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho um filho de 7 anos. Meu filho foi diagnosticado com TEA aos 3 anos de idade, né? E ele é nível de suporte 1. Né? Ele foi super estimulado e hoje ele sai facilmente do espectro. Né? Espectro seria o quê? Pra todo mundo entender. Espectro Não sei, autismo eu sei, mas assim, como pra sair, como você o disse. espectro ele é muito amplo, né? São junções de características, né? Da criança. Então, o espectro a gente fala, né? Que ele é super amplo, né? E ele é a junção mesmo de várias características, vários sintomas que esse indivíduo ele vai desenvolver, né? Ao longo da sua vida. Então, nível 1, Nível de se trabalhando bastante, dá uma ele desviada. desenvolve bem, né? Entendi. O nível 2, ele pode ter um atraso de fala, né? Ele pode ter umas estereotipias mais marcantes, né? Estereotipias são movimentos repetitivos, né? Pode acontecer na mão, pode a criança apresentar aqueles pulinhos, né? Pode a criança, né, andar na pontinha Que do pé. popularmente falam tiques. Os Né? tiques, Os times, né, também. E o nível de suporte 3, ele já exige, né, mais, ele é mais substancial, né? Uma Ou seja, ajuda aquela criança que fica mais fechada. Assim, Isso, a criança pode não desenvolver a fala, né? A criança, ela pode desenvolver uma agressividade por conta dele não conseguir se comunicar verbalmente, né?
Então, são vários fatores, né, que o nível do suporte 3, ele precisa de bastante cuidados. Uma pergunta que mandaram aqui é assim, por exemplo, em relação ao autismo, ser comparado com esquizofrenia, tem alguma relação assim? É uma das perguntas, dúvidas. Sim, a esquizofrenia pode vir com comorbidade, né? Como o autismo. Então, o autismo, o indivíduo ele pode ser diagnosticado com autismo, mas ele pode vir com comorbidades. Pode ser o TDAH, pode ser esquizofrenia, A dislexia. pode ser Eu ia perguntar sobre dislexia. o transtorno também, transtorno bipolar, que eu pensar que é meio parecido. O transtorno bipolar já é outra coisa. Será que é meio parecido? Já vem Passar transtorno- receita. Não, é uma- já é relacionado com as emoções, É, né? Então, Mas respondendo a pergunta, É. pode vir sim. Pode, então? Pode. Sim, mas não, é como se fosse uma junção, para ficar mais fácil. A Isso. pessoa e às entender. vezes a comorbidade ela pode trazer mais prejuízos para esse indivíduo do que o próprio TEA, do que o próprio autismo, né? Por exemplo, um autista que tenha TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Às vezes, a agitação que essa hiperatividade, que esse transtorno de hiperatividade traz para esse indivíduo que tem autismo, pode ser maior do que o próprio autismo, né? Não, as comorbidades, às vezes, elas que Atrapalham, vêm associadas, elas atrapalham mais, né, do que o próprio autismo. Não sabia mesmo. Isso aí é um outro pod. É muito assunto, Você não, são muitas você dúvidas. não né? é 3 horas de pod. Sim, são muitas dúvidas que Dá você mais. tem, Graça. Dá mais. Dá mais, sim. não é? Vai, olha. Elida, Elida, Damares, eu Damares. quero ouvir sua voz agora. Puxa esse microfone aí. Eu quero. Que é o meu, que é o da Pode puxar, pode esticar ele assim. Isso, Tá. ele tá Se adaptado senta com em você. casa. Você senta em casa. Por favor, quer tomar alguma coisa? Muito obrigada. chazinho. Um chazinho. Um chá de Chazinho camomila, com né? Ai, que delícia. Agora o nosso amigo Evandro, manda Evandro. Sempre que eu fico. Não, mas já mataram minhas perguntas, eu ia fazer perguntar sobre escola, sobre educação. Ele já nas marcou escolas. uma sessão, você nem disse. É, Você viu? Ele já marcou, filho. Vai sair aqui TEA, TDAH. É, vai sair um monte aqui. Não, Que pode TDAH daqui a pouco. a pergunta que eu ia fazer foi sobre a escola. Eu já perguntei sobre isso Já, aqui. você já falou sobre escola, né? Mataram minha pergunta já. Mas então, em relação às escolas, vamos lá. Não, o trabalho das escolas, vamos lá. O Isso. trabalho das escolas. Esse Sobre o ano, autismo, assim. Na tem verdade, uma assim, divulgação, assim, para a- estudo, classe. na verdade, assim, na escola é muito complicado, porque assim, a gente até, é que eu falo, há muita, como que eu poderia dizer? Não tem a inclusão. Na não escola tem. não existe inclusão. Então, isso é. A verdade é bem essa. Às vezes não é nem pelo corpo docente, mas pelas crianças, a falta de informação. Eu sou assim, eu penso que teria que ter mais, ampliar mais esse leque para as crianças. Sabe, ter brincadeiras, teatro, alguma coisa que, assim, para explicar. E não é só nas escolas, nas igrejas, sabe, tem que ser explanado, tem que ser explicado. Porque, assim, eu já vi situações de criança desregular e pessoas olharem e virar e falar assim, nossa, como que pode essa mãe? E todo mundo que estava no local virar para trás e ver a criança. Mas a gente que estuda, a gente sabe o que é. Na escola eu sei de casos de criança que desregulou e a professora não sabia agir. Não sabia o que fazer, né? Eu acredito que está tudo engatinhando ainda, né? é um processo muito longo, né? A Secretaria da Educação tem uma demanda muito grande, né? A gente está na rede, né? A gente está acompanhando, tem-se um coordenador de educação especial, né? Mas o que falta efetivamente, né? Profissionais qualificados, capacitados E é para muito atender difícil. essa demanda. É muito difícil. Porque ninguém quer qualificar, ninguém é muito porque você cuidar, nós que trabalhamos na clínica, a gente estuda, a Érica, não posso nem que falar, porque a Érica tem uma não tem bagagem como. muito grande, tá, Bárbara? Mas, assim,
A Érica, você vê o trato dela com as crianças, você vê o engajamento dela. A Bárbara, a mesma coisa. Eu falo que é uma profissão que a gente tem por amor. E não é todo mundo que quer. Não é fácil você estar ali. Não é fácil você cuidar de uma criança quando está desregulada. Não é fácil você estar numa intervenção com uma criança. Porque você tem que estar ali e você tem que estar atenta ali. E nem todo mundo tem essa capacidade. Nem todo mundo quer ser professor da rede, mas não quer qualificar. Tem muitos. Eu não tô falando daqui de São Miguel Arcanjo, fica bem claro. Eu tô falando isso num geral. Eu tô falando num geral, no contexto educacional mundial. Vamos para o nível Brasil, né? Então, assim, eu vejo muito nos grupos que eu participo, eu tenho muitos grupos de pais autistas que eu participei de Tapetininga, tem um do Brasil todo. Então, a reclamação é a mesma. Então, não existe profissional. Na sua visão, acho que para ser uma licenciatura, para lecionar, tem que, mais ou menos agora, tem que ter uma pedagogia, assim, para entender mais sobre isso, sobre autismo. O neurodesenvolvimento está aí, né? Ele deixou de ser um problema. Porque as crianças estão aí, né? Elas estão na escola, né? E a gente precisa buscar soluções para que a gente possa atender essa demanda agora, né? Porque e a capacitação é o começo, melhor né? caminho, né? Sim, Capacitar sim. esses profissionais para que eles consigam realmente, né? Manejar um comportamento, saber qual é a função daquele comportamento, né? Orientar, né? A família, né? Se o professor dentro da escola ele tiver essa capacidade, se ele tiver essa formação, se ele tiver essa capacitação na prática, porque teoria tem bastante por aí, né? A gente frisa aí uma capacitação na prática, né? Para saber a função daquele comportamento daquela criança, né? Puxa, aí o trabalho desenvolve. Flui, né? E esse ano eu estava trabalhando na escola, a rede, ela está incluindo muitos autistas também, né? Não só autista, Down e tal. Sim. E o que acontece é essa falta que a gente está conversando aqui agora. De alguém ter um acompanhamento. Capacitados. Porque o que acontece o professor está dando atenção para 17 alunos, 18 alunos, e tem o autista ali, né? A criança com o autismo. Como que ela vai se desligar de 17 e dar mais atenção para aquilo? E realmente a gente vê que falta isso, profissionais capacitados, com empatia, para chegar e ter aquela atenção com ele. Nós trabalhamos lá e a Carmo, que é da educação infantil, não sei se vocês conhecem. Conheço. A Carmo, na classe dela, ela tá com, acho que 3 ou 4, sem ninguém acompanhando. E hoje chegou mais. Então, como a Érica falou, a neurodiversidade está aí, né? E tem que estar preparado para isso. E nós estamos caminhando para isso, né? E eu acredito que a rede também está com esse mesmo propósito, né? A gente fica feliz porque esse ano já teve até um evento a respeito do TDAH e tudo mais. A gente fica feliz porque realmente a prefeitura está abrindo o olho e vendo que tem isso em São Miguel. Precisa ser olhado, precisa dar uma atenção a mais. E o objetivo é que realmente cresça isso, né? Que as pessoas olhem e vejam que tipo, tem tratamento, dá para fazer e tem profissionais capacitados para tratar isso. Né? Sim. Isso. E desde o ano passado, né? Tem um grupo de pais, né, de autista, e é maravilhoso esse grupo. Nesse grupo tem 80 famílias, 80 de São Miguel Arcanjo. Olha só. E eles interagem, uma família interage com a outra, né? Criando assim um intercâmbio de encorajamento. Legal. Porque às vezes aquela família está passando por determinada situação, Não sabe como agir. não sabe como agir, né? E a outra família lê aquele comentário e aí coloca lá embaixo, né? Olha a empatia sendo colocada em prática. Troca de experiências. Troca de experiência, né? Então é um grupo bem bacana, Legal né? mesmo, Se não chama sabia. Até Amor, né? Alguma família que não estiver incluída nesse grupo, por gentileza, manda, né, depois mensagem no direct, né, para vocês ou pra gente lá na clínica, lá a gente inclui essa família porque é muito importante, né? O intercâmbio de
encorajamento. Às vezes está precisando de uma especialista, né? E aí ali é colocado, eu preciso de fono, né? E aí outro vê esse comentário, já coloca ali embaixo. Olha, genial. Esse grupo de WhatsApp, né, foi criado no começo do ano passado, né? Eu fui uma das criadoras desse grupo, com muito orgulho, né? E é bem interessante a história da criação desse grupo. Será que tem tempo de contar? Não, nós temos que encerrar. Tem que encerrar. Muito obrigado. Pode falar. Pode falar. Mentira. Pode falar. Então, a criação desse grupo, né, ele surgiu da necessidade de uma mãe. Né? Essa mãe estava com o filho se desregulando na praça aqui de São Miguel Arcanjo. Ela ligou para mim e disse: Érica, está acontecendo isso, como que eu faço? Né? As pessoas estão olhando para mim, né? Me culpando por meu filho estar agindo dessa forma, né? E me julgando, né? Aí eu peguei e disse para ela: se acalme, pega teu menino, abraça teu menino e fica com ele aí até ele se acalmar. Ele se acalmando, você pega ele, leva para casa. Foi o que ela fez. E aí, em conversa, né, logo em seguida, depois, surgiu a ideia: vamos montar um grupo de WhatsApp, porque quantas famílias não estão passando, né, por isso? Que legal, né? E não tem apoio às vezes, às vezes não tem apoio nem da própria família, porque como eu disse para você, né? E precisa de alguém com conhecimento para falar, né? Às vezes essas famílias, também, né? às vezes essas famílias são excluídas da sociedade e da própria família. São crianças que não são chamadas para um aniversário. Exatamente. Né? São crianças E é triste, viu? que não recebem visita dentro de casa. Nessa família sofre muito, né? Uma pesquisa diz que uma família que tem um filho atípico é como se estivesse lá na frente de batalha, de uma guerra. Você só imagine. Vocês sabem algumas das estatísticas? Vamos citar duas. Por favor. O número de casamentos que se desfazem por um filho atípico é uma porcentagem enorme. Enorme, é grande. E o número de suicídios também. É bastante. De mães atípicas e de adolescentes autistas, né? Porque aí, o que ocorre, né? Quando chega na adolescência, né? O que ocorre com essa mãe? Enquanto aquela criança é pequena, eu consigo segurar, né? Eu consigo manejar um comportamento aqui, ali, né? E depois que essa criança cresce, né? Ela se torna uma adolescente. Se o adolescente típico já tem ali, já dá Sim. um trabalhinho, imagine um adolescente atípico. Atípico que não foi devidamente tratado, né? Quando criança, né? Uhum. Por isso que a gente fala muito intervenção precoce, né? Quanto mais cedo, mais ganhos essa criança ela vai ter. Vocês né? sabiam disso, dessas Não, estatísticas? não, eu vou dar uma olhada, é muito interessante. Não, é isso. super interessante. Muito interessante, divulgação disso é interessante. Estava conversando hoje com a Jael, desculpa interromper, e ela estava feliz, porque foi um rapaz, instrutor de escolinha de futebol, perguntar se podia falar a respeito. Pô, lógico que pode, só que tem que conversar com ela, né? E ela veio, nossa, super feliz, porque ela estava comentando que o filho dela ele tem até no caso, né? E ela estava falando, nossa, hoje, acho que faz uns 3 ou 4 dias, ele queria jogar bola. Ele queria, porque ele queria tipo, ir jogar bola. E é uma vitória, né? De poder, Sim. tipo, ele tomar a decisão, ele queria. Ele falou assim, eu quero ir. Generalizar comportamentos, né? Isso Isso é aí. muito difícil Nossa, no que legal. autista. E você vê que é uma felicidade que é uma mãe, É uma é vitória. uma coisa pequena. Pra gente, o nosso filho quer jogar bola, quer andar de skate, quer fazer não sei o quê, é normal. Você Agora, pra uma mãe, Para você assim... ter uma ideia, quando uma criança autista aponta que quer alguma coisa, para nós profissionais e para os pais, é como se eles tivessem ganhado o prêmio da Mega Sena. Que legal. Porque é muito difícil.
Porque Então, são pré-requisitos, é né, muito pra gente, a gente, eu fiquei sabendo de um caso, uns 15 dias, acho que até esqueci de comentar com a Érica. A criança é autista, uma menina, e a menina autista, ela camufla mais, então é mais difícil de você detectar. E ela não é verbal. E estão levando, não é daqui de São Miguel, é de Itapetininga. Sim. E essa semana, acho que uns 15 dias, mais ou menos isso, a menina apontou e começou a falar as letrinhas do alfabeto. Que legal. Então a criança não conseguia nem, ela tá com indo para 3 anos, ela não bebia nem água. A mãe tinha que dar água para ela não pedir água. Nossa. E do nada a menina começou a apontar as letras. Quando a amiga da minha nora, ela me mostrou o vídeo, eu chorei, porque, e eu falo, eu me emociono, porque é um ganho muito grande. É uma vitória, porque a gente está nos bastidores, a gente está vendo o sofrimento daquela mãe, né? A mãe para a vida, né? Então, quando você vê um ganho do teu filho, e é isso pra gente, não tem o que pague. Então, tudo é muito difícil. Então, para uma mãe ver um filho querendo jogar bola, e a hora que ela vê aquele filho no campinho jogando bola, aquilo é uma realização muito grande. É legal, né? Muito legal. Então, porque o esforço dessa criança para né, ter esse interesse em jogar bola num grupo, né? Porque, como a gente conversou, né? Um dos prejuízos que o autismo traz para esse indivíduo é a comunicação social, né? A interação social, né? Você tá junto ali com os seus pares. O esforço que essa pessoa, que esse indivíduo, ele tem que fazer é muito, muito, muito grande, né? Então, realmente é um avanço muito grande. E nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, foi falar dessa estatística a respeito de suicídio, a respeito de separação e tal. E eu tava comentando, a gente tava comentando na escola, poxa, é uma vitória, igual a gente tá conversando. Ele sorrir para você, olhar para você no olho a olho mesmo, um autista olhar. Lá na escola ele tava olhando, ele pegou e começou a olhar para mim assim, daí eu, né, a gente tem um pouco de conhecimento, mas é muito. A professora falou, nossa, que bom que ele tá olhando para você, porque é difícil ele levantar a cabeça e ter um contato visual com alguém. Então, é que ele se identificou com alguma coisa de você, né? Eu sou o tio da escola, então toda criançada vem comigo daí. E isso é excelente, né? Porque o contato visual tem, o autista, alguns deles têm o contato visual, mas é menos que as outras crianças, né? Porque é muito difícil para eles, né? Esse contato olho com olho. Eles têm muita dificuldade, né, em teoria da mente, né, em saber o que você requer, expressividade, né, eles têm uma alteração muito grande. Então, assim, é um esforço que esse indivíduo ele faz, né, para ter contato com você, para conversar com você, né, com linguagem simbólica, né, muitos deles têm dificuldade com linguagem simbólica. Que legal. E cada avanço deles tem que ser comemorado, com certeza. Com certeza. Agora eu tenho uma pergunta para vocês aí, acho que vou deixar vocês meio que uma joga para outra, outra joga para outra. A pergunta do nosso amigo Agil, ele perguntou assim, quando a criança nasce com autismo e não tem uma renda alta, no caso, não tem uma renda, e necessita de remédio, acompanhamento, se ele consegue algum tipo de ajuda municipal, do governo. Ele pode buscar o LOAS. O LOAS, isso. Ele pode buscar o que é o LOAS, né? É uma assistência para doença, né? E o autismo, como o autismo é uma deficiência, né? Ele pode estar buscando esse benefício do governo. E esse benefício ajuda muito no tratamento, para as terapias, para a compra dos medicamentos, né? E ele pode buscar, sim, é um direito da criança. É um direito da criança, né? Ele precisa fazer um cadastro, né, no CadÚnico, faz o cadastro no CadÚnico
Ele pode entrar pelo assistente social lá do CRAS mesmo, Sim. ou ele pode contratar um advogado, que o processo é rápido. O advogado estava aqui semana retrasada. O processo é 6 meses. 6 meses, mas se ele se enquadrar, né? Qualquer grau. A renda, Ô, qualquer Evandro. grau. Ô, Evandro. Autista Não, é não, autista, não. dependendo do grau. Olha o Evandro Lua amanhã. Acho que amanhã nós já temos um encontro lá. Tem. Nós já Dois, já eu acho, hein? vamos Olha. Abrir uma brecha na nossa agenda. A nossa agenda tá lotada. Mas né? não é porque é o Sim. nível de suporte 1 lá, né? É, Que é não, o é porque nível às vezes- leve, não precisa de terapia. É porque tem que passar né? por perícia também, tem que ter laudo, tem que ter essas Tem coisas. que É isso ter que eu falo pra tudo. você, que às vezes o perito ali, ele olha, não, entendeu? Mas tem um trabalho, por isso que eu perguntei se eu Sim, conseguia. sim, sim. E essa questão que você falou, Evandro, já entrando nessa questão do laudo, ela é muito importante também para nós como profissionais, Sim. né? Isso. Então, quando os pais procuram a clínica, já é um pré-requisito levar o laudo, né? A não ser que ele queira uma conversa de orientação para facilitar esse caminho, como eu falei lá pra no indicar início. pro neurologista, né? Isso. Mas isso. até de que idade até que idade que a clínica faz trabalho? Olha, nós trabalhamos desde do bebê, com o bebezinho, né? Até o idoso. Porque muitos pensam assim que autismo é só criança que tem, né? É. Que Não. quando cresce acaba. Tem muita pessoa que pensa assim, entendeu? Continua. Como você falou, é pra toda a vida. Tem muitos adultos que estão andando aí, né? Que possivelmente são autistas e não sabem. Entendeu, Evandro? Não, eu fiz uma análise aqui, pra mim acho que não vai dar, não. Eu falei, já tá formando a equipe TEA. Não. Mas é bom E saber. como que foi, né, a inauguração? Como que foi? A ideia da clínica? ideia. Não, como que foi ontem? É ontem que inaugurou, né? Como que foi a expectativa? Cumpriu Então, tudo? Como é que foi? Juntou aqui 3, né? Como que a gente se classifica agora? Pedagogas. Meu Deus, meu 3 Deus. pedagogas. Ó, Isso. Vandel. 3 pedagogas. Professoras. Professoras. Sonhadoras. Sonhadoras sem R$1 no bolso. Bem isso. É igual nós. Sem R$1 no E bolso. nós continuamos Mas sem cada nada. vontade de ajudar o próximo. Somamos as vontades e os sonhos. É a empatia, o amor pelas crianças, pelo E trabalho. aí uma olhou pra cara da outra e falou assim, vamos. Tá com medo? Tamo com medo, mas vamos com medo mesmo. E aí nós buscamos um espaço e foi uma inauguração assim bem singela, né? Na verdade, a gente queria receber o público, a gente queria receber essas famílias, a gente queria convidar os nossos colegas profissionais, mas Nosso projeto não está pronto ainda, né? nós demos Meu um Deus. pontapé E- inicial. Porque a demanda estava muito grande. Eu estava atendendo a domicílio, a Bárbara estava atendendo a domicílio também, né? E o trabalho na casa, no ambiente familiar, ele é diferente do trabalho clínico, né? Então, aí, como a demanda estava muito grande, nós conversamos aqui em equipe, né? E aí a gente resolveu locar uma sala. Mas o nosso projeto é muito maior do que uma sala. Vocês pensam em dar palestra em escolas assim? Como que é? Podemos Necessário, né? pensar sobre Necessário. isso. Eu sei se é dia 2 de abril que é o dia do... 2 de dia abril, 2 de abril, né? consciência. O cara andou pesquisando. Ah, tem que estudar um pouco, Eu senão andou você pesquisando. vai Eu andou fazer pesquisando. coisa errada. Então, Consciência daí, mundial do autismo. pensa dia 2 assim, conversar com o prefeito Claudinho. É um projeto para vocês aí. Dia 2 de abril, dia de conscientização do autismo, palestra nas escolas, com a doutora aqui. Isso é muito bom. Se elas tiverem proposta aí, né? Eu não sei, né? Então foi uma inauguração singela, mas estamos abertos ao público, estamos abertos aos pais, aos nossos colegas profissionais, porque o conhecimento, ele não pode ficar para você. Conhecimento guardado não é conhecimento. Conhecimento, ele tem que ser compartilhado. E a clínica, e a gente vai trabalhar numa estrutura bem legal, né? A gente vai oferecer para essa família, né? A terapia ABA, que é a terapia do análise do comportamento aplicado, né?
aí numa outra oportunidade a gente pode estar É muita conversando conversa. mais sobre a terapia ABA, que eu acho muito interessante a gente estar falando sobre esse tratamento, né? Vamos oferecer a psicopedagogia juntamente com a neuropsicopedagogia, né? Vamos oferecer também a educadora musical, né? Legal. A educadora musical, para estimular a linguagem dessas crianças, né? E a interação também. E vamos estar oferecendo a psicanálise, né? O acolhimento aos pais, né? Acolhimento, treinamento para essa família. Então, após a sessão com aquela criança, a gente vai reservar 10, 15 minutos para estar conversando com essa família. Por quê? Porque o atendimento dessa criança não pode ficar só ali na clínica, né? A gente precisa estender para essa família, né? Para que essa família ela saiba o que fazer na casa quando chegar com essa criança, né? E vamos também fazer visita às unidades escolares. Se nós tivermos clientes, né, pacientes que estão na escola, nós vamos até a escola, mas não vamos lá para criticar o professor de jeito nenhum. Nós vamos lá para ajudar, para ser um suporte para aquele professor, né? Vamos lá e vamos dar o suporte para o professor, porque aí, se nós todos estivermos trabalhando em harmonia, se a clínica trabalhando para essa criança, né? A família trabalhando com essa criança em casa, horas de estimulação, né? Semanal. O professor, sabendo o que ele está fazendo dentro de sala de aula, com suporte adequado e apropriado, poxa, né? As chances dessa criança ela se desenvolver é muito maior, né? Se eu dou suporte para o professor, se eu dou suporte para os pais, e se eu trato essa criança na clínica, tanto comportamental quanto em suporte escolar, não tem como você não ter uma diferença nessa criança. Vai ter muita diferença. Então, esse diferencial da clínica. Esse é o nosso sonho. Essa é o que a gente busca, né? É o que a gente busca. É ótimo, É o que a gente busca. Porque eu acho que assim, a gente tem que pensar num todo, né? Eu falo que é um tripé. É educação, família e nós. Então, a gente fecha aqui. Fechou nesse tripé, a gente vai longe. E é essa, quando nós buscamos abrir a clínica, e é o que eu falo, a gente sonhou, buscou, sonhou e realizou. Então, assim, e estudou. Porque, olha, estudar. Eu estou em formação, estudo muito, busco muito conhecimento, cursos, porque tudo vários. Sempre tem pesquisas diferentes, então, artigos toda hora diferentes. você tem que estar, você tem que toda hora se atualizando. E cada criança é única, cada caso é um caso, né? Então, nós temos que estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando dos pais, da educação, para poder fazer o nosso melhor. Por isso nós viemos para cá. Por isso o nome da nossa clínica, né? Então, é para mudar a história dessas crianças, para dar uma qualidade de vida mesmo, né? E dar um suporte para essa família poder falar, olha, nossa, agora tá indo. É muito fácil a criança chegar pra gente e a gente trabalhar com ela lá na clínica, né, Érica? Trabalhar só com a criança. É muito fácil. Que é o que ocorre, né, em muitas clínicas. Mas quando a mãe chega lá para buscar aquela criança, a mãe tá, muitas vezes, com a roupinha surrada, com o cabelo sem arrumar, com a autoestima lá embaixo. Aí essa criança sai do consultório com o estímulo e ela chega na casa. E aí? Cadê o suporte que ela teve, né? Cadê o suporte que ela dessa precisa, mãe? Né? Isso, Essa mãe tá exausta. Marido, né? Essa mãe tá exausta. Então, você tem que trabalhar todos esses eixos. E é isso que nós trabalhamos. E você entra justamente nessa parte. Né? Eu entro nessa. Já deu pra você perceber. Né? É aí que entra a Bárbara. A hora que você pegou e falou com o Evandro que o trabalho
quando eu fosse analisar ele, já ia lá na barriga da mãe dele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entra a Bárbara. Então quer dizer que ela é mais, né? Meu Deus, não dá nem pra ficar olhando muito pra ela, afinal ela já Nós analisa a somos gente. mais né? da parte da intervenção, né? Eu e a Érica já mais vamos mais para intervenção. a Bárbara já é mais o emocional, né? E tem que ser trabalhado. Eu acho que o emocional é muito importante. E principalmente para as mães, porque para a mulher, a mulher que carrega a casa, carrega o filho, carrega o esposo. E muitas vezes, não generalizando, mas para o homem aceitar um filho autista é muito difícil. Para o homem é muito difícil. Então essa mãe vem pra gente muito abalada. E aí que a Bárbara trabalha essa mãe para ela poder voltar a ter uma autoestima, né, Bárbara? A mãe, o pai, o avô, a avó, o Quem cuidador, quiser, né? Meu Deus. A Bárbara, assim, na verdade, a nossa clínica vai abraçar todos, né? Então, é essa a nossa missão. Abraçar quem está precisando. E as comorbidades também que o TEA traz, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, os contextos ali escolares que ocorrem na unidade escolar, tudo isso vai ser trabalhado não na sessão comportamental, numa outra sessão. Com você. Comigo. Então, nós oferecemos todo esse suporte. Meu Deus, você percebeu já? Não, Não. a clínica Então, é meio especializada. na verdade, somos sonhadoras e cada sessão. Mas fala o dura local quanto da tempo? clínica, você não falaram Uma hora de sessão. Não trabalhamos com menos de uma hora de É o sessão, local, porque o local. até você se engajar com essa criança, né? Já vai uns 10, 15 minutos. Como que eu vou oferecer meia hora de sessão? Não tem como, não tem como, né? E aí... É igual o programa, precisa de mais tempo, né? Na verdade. Mas pra você ter ideia, a criança já chega na sala assim, eu não quero ficar, eu não quero. Então, até você criar com o vínculo, e você vindo devagarzinho. A Érica, então, tem muito mais experiência. Ganhar Hoje nós confiança, estávamos falando sobre isso. Sim. E Então, eu não é trabalho fácil, com a terapia ABA, né? Mas com estratégias naturalistas, né? sem celular. Estratégias naturalistas, né? Então, a gente quer essa criança bem motivada, bem engajada, a gente quer essa criança feliz em estar fazendo uma intervenção lá, né, com a gente. Então, para cada criança, né, é montado um programa de intervenção, por isso o nome da clínica, Mundo Singular, né, singular por quê? Porque é um ser único, não tem um autista igual ao outro, né, então eu não consigo utilizar um programa, né, de intervenção para vários autistas. Então, cada criança tem o seu programa específico de estimulação, né? Mas é bem bacana, um projeto bem... Evandro, parte 2 e parte 3, então. Olha, tem conteúdo. Tem muito conteúdo. É igual nós falamos, parte 2, parte 3 e até lá também, né? Igual vocês deixaram bem claro também. E assim, essa especialização na terapia ABA, né, ela não surgiu do nada, né? Ela surgiu por conta do meu filho, né? Porque lá quando eu percebi com 6 meses que ele tinha ali, né, uma dificuldade motora, né, o que eu fui fazendo? Eu fui estimulando essa criança, mesmo sem saber que podia ser um autismo, né? Então aí a gente deixa aí para as famílias, né? Viu um atraso de desenvolvimento, estimula essa criança, né? Eu fui estimulando, aí ele não batia a perninha, né, na água, quando ele ia tomar banho com 6 meses, não batia a perninha. Fui estimulando porque eu pensei comigo, né? Essa não batida de perninha, né? Lá quando ele estiver engatinhando, ele vai ter dificuldade. Quando ele for andar, ele vai ter dificuldade, né? Então eu já fui estimulando aquela criança em casa. Quando ele tinha 10 meses e 11 meses, ele já conhecia letras do alfabeto, ele já conhecia números,
né? Hiperlexia, fui procurar, né? Hiperlexia. Ele começou a falar, né, palavrinhas com 1 ano normal, com 1 ano e 2 meses ele começou a andar, muita estereotipia na mão, né? Andava na pontinha dos pés, né? Eu fui juntando esse conjunto de sintomas, de características, e com 1 ano e 2 meses, eu, particularmente, eu já tinha fechado o diagnóstico do meu filho, né? Autista. Fui procurar, né, maneiras, né, técnicas para estimular o meu filho. Por quê? Porque ele tinha muitas questões sensoriais. Meu filho gritava muito, né? Ele tinha muita dor de cabeça. Ele vomitava. Né? É bom esse relato porque às vezes alguma família se identifica, né, com esse relato. E aí fui buscar, né, tratamento, né? E a terapia ABA, né, é o que a ciência mostra que é o que mais dá resultado, né, de modificação de comportamento. E eu comecei a estudar a terapia, né, análise do comportamento aplicado. E o meu filho foi o meu primeiro paciente. Eu tratei o meu filho com análise do comportamento aplicado. E deu super certo, né? Deu super certo. Meu filho, ele tem 7 anos hoje, e se você olhar para ele assim, né? E ele conversa super bem, ele olha no teu olho, ele te abraça, coisa que ele não fazia quando era bebê, né? Então, assim, vai ser um trabalho bem gratificante e bem promissor. E aí, meninos? Gustavo? Perguntas? Dúvidas? Ela tá com medo de perguntas. Traumas? Ai, Senhor! Eu tinha um professor da faculdade que ele falava assim, dúvidas, traumas? Daí todo mundo falava trauma, né? Com certeza. Todo mundo tem. Meu Deus. Todo mundo tem, né? Eu tô aqui nos bastidores com os filhos da Paula, o Vinícius e a... Da Bárbara? Da Bárbara, perdão, Vinícius e da Poliana, né? Tô aqui nos bastidores assistindo tudo, então tenho certeza, tô morrendo de orgulho da mãe aqui. E, cara, o pessoal aqui é resenha. Tirei algumas fotos deles também aqui nos bastidores, não é só as entrevistadas. Isso. E, cara, muito massa acompanhar aqui, saber mais. O Evandro aí tem uma bagagem tão longa quanto a de vocês. Pelas perguntas que ele faz. E a cada episódio eu me surpreendo mais com o Evandro e com o Fred, porque os caras têm um conhecimento aí absurdo. Dando uma deixa aqui nas falas sobre a pauta, eu quero falar do Instituto Arcanjo Caiaque Polo de São Miguel Arcanjo, né? E falar também que eu nunca peguei um jornal na minha vida, e quando eu peguei o jornal, vi o cara do pessoal do caiaque lá, né? Orgulho total de vocês aí. E fazendo um adendo, o Instituto de Caiaque Polo do São Miguel Arcanjo estará disputando a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro. Claro que de caiaque polo. E vai... Lógico, né? O cara que escreve o roteiro que devia, né? Vamos pontuar dele, né, Gustavo? Caiaque polo. Caiaque polo de polo. Polo do polo. Na água. Onde encontrará... Só deixa um pouquinho. Pode falar. Eu posso falar sobre isso, porque o meu afiliado, ele participa do Caiaque Polo. Que legal, cara, que legal. Quem que é? O Guilherme. Filho do Everton. Que legal, cara. Um abraço, Guilherme. O cara é brabo. E vai contar com 3 equipes nas modalidades, sendo elas feminina, bronze e prata. Então, fica aí minha admiração e meu abraço para o pessoal do Instituto de Caiaque Polo de São Miguel Arcanjo. Cara, meu sonho era aparecer no jornal, a molecada tá no jornal. Cara, muito bravo, um abraço aí pra geral. Já vai tirada. Gustavo, parece que você tá meio nervoso. Tô um pouco nervoso hoje, tô com sono. Pessoal aí que tá ouvindo a gente, Ele tá começando a ficar frio, elas chegaram aqui, eu tava debaixo da mesa, né? É verdade? Arrumando os cabos, né? Aí não tem nem como não ficar nervoso depois dessa bela
primeira Mas impressão. não é autismo, viu? Não! Não, tem que botar assim. Pô. O que eu chamo agora os patrocinadores, o recado delas. Vai lá. Põe o som aqui. Opa! Vou usar seu microfone agora, beleza? Pode usar, cara. Todo o seu aí. Você muda os patrocinadores pra nós lá na TV, cara? Eu mudo, deixa comigo. Alguma perguntinha? Claro, Qual que é? sim. Eu acho que agora eles vão falar. Eles vão, o Gustavo vai fazer os patrocinadores, nós temos nossas perguntas. Você pode descansar, pausa. Oi, tudo Ah, bem? eu falei muito. Nossa, Tudo bem? tô super- Eu percebi, né? Nossa. Fala com nós, vem Tô mandar Bárbara. exausta. Mas a gente gosta, cada nada de Não, falar, eu né? vou ficar quieta agora. Eu falei bastante. Não, nem percebemos. Nem percebemos. Meu Deus. Vai pra ele pegar o fone, né? O Evandro sentou ali, ele tá tão pensativo que ele tá pensando assim, será que eu tenho mesmo? Eu não tenho, porque eu falei com 9 meses, andei com 11. Hã? Eu acho que ele tá pensando, será que eu tenho? Fiquei pensando. Falou com 9 meses e andou com 11, mano. Verdade. Não, eu não acredito nisso. mano. Opa, minha mãe é prova. Eu, Ela que me falou, não, eu não lembro. eu demorei falar e andar, cara. Não, então, Depois de velho, cara, que eu fui falar. E disse quando falei, ainda falei tudo enrolado, cara. E ela começou a olhar pra você assim, ó. Eles começaram a olhar pra você. A eu já- Bárbara tá meio analisando, eu falei, "Ih, tem uma Então. tendência." É, eu acho que eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar quietinha agora. Temos aqui agora ainda ó, aos nossos patrocinadores, o pessoal que está acompanhando a gente pela live, tá vendo aqui na nossa telinha. Rei Shalom Sushi tá fechado com a gente. E antes de eu fazer o patrocínio do Rei Shalom Sushi, eu queria falar que eu tava chegando lá no anteontem, no final do expediente dos caras, ou semana passada, né? Não lembro ao certo dia. E os caras estavam fechando, eu fui lá e comprar um lanche dos caras, né? Aí o Luquinha teve a humildade, né, de vender o lanche dele pra mim. Então, Luquinha, um abraço. Falei que ia comentar isso no podcast, você é muito brabo, né? Valeu aí pela humildade, por tudo que você construiu. Sou muito fã e admiro. E obrigado por estar nos patrocinando aqui. E o Rei Shalom Dog fica localizado na rua Zenit Galvão Terra, número 160, lá na Vila Rica. Então, naquele subidão da Vila Rica lá, você encontra o Rei Shalom Dog e o pessoal tá fechadaço com nós. Um abraço aí pro pessoal do Rei Shalom. Isso aí. Também chegando com a gente aqui, o outro Rei Shalom, que é o Rei Shalom Sushi, né? Já comi de lá também, muito bom. Recomendo a todos que querem experimentar uma comida japonesa. Vão lá no Rei Shalom Sushi, que fica localizado na rua Doutor Fernando Costas, número 1283, lá no centro, aqui em São Miguel Arcanjo. Repetindo, rua Doutor Fernando Costa, número 1283, lá no centro. Vão se deliciar com peixes e tudo que tiver no cardápio deles lá. É uma delícia, super recomendo, hein? Também fechado com a gente aqui temos o Aguinha. Um abraço, Aguinha. Aguinha Motopeças. E o Aguinha, que fica localizado na rua Marechal Castelo Branco, número 376, no centro, do lado da Escola Arcipreste Ruggeri. Então, tudo que você precisar de peças, lá o Aguinha vai estar lá para te ajudar, para te auxiliar. Se você quiser colocar um adesivo no seu carro, na sua moto, o Aguinha vai estar lá para te ajudar. E fica localizado, repetindo, na rua Marechal Castelo Branco, número 376, no centro, do lado do Arcipreste, em São Miguel Arcanjo. Só uma deixa aqui, que é o seguinte, cara, o Aguinha mandou uma mensagem pra mim e falou que agora tá tudo 10% de desconto, é só ir lá e passar na loja. 10% de desconto na Aguinha. Nossa, um dos maiores mentirosos. Gente boa, gente boa. Tava conversando com ele hoje. Agora acabou a bateria do seu celular. Opa.
Companhia do Hambúrguer. Pera aí, Companhia do Hambúrguer é com o Evandro. Evandro, vem aqui. Companhia do Hambúrguer. É o seguinte, vocês já comeram um lanche? Eu ia mandar um lanche pra vocês hoje, só que eu cheguei atrasado e esqueci de pedir. Bem que ele falou que o São Miguel falasse uma mentira isso daí. É verdade. É verdade. Vou falar pra você. Ele ia mandar um duplo X-Bacon. Vinícius até acordou ali. Coitadinho do Vinícius. Infelizmente eu cheguei atrasado, funcionou o Wi-Fi. Aí. Mas deixa pra próxima. Na próxima vai ter outra. Isso é conversa, do Evandro. Não é. Vai ter a próxima. Vai ter a próxima. Vai ter a próxima entrevista. Na próxima entrevista. Cumprir agora, Se hein? não for, eu compro do meu bolso. E vai aparecer ali o nosso logo da clínica. Aí, ó. Cadê o nosso logo da clínica? Cadê? Aí é com o Fred. É? Então, é o seguinte, Companhia do Propaganda da Hambúrguer. clínica. Companhia do Hambúrguer é o seguinte, é um hambúrguer caseiro, o melhor, tá sendo o melhor lanche da região, ele falou pra mim, hein? E é o seguinte, fica na rua Rui Barbosa, descendo do lado do Murakami, passa lá no Caio que ele vai dar uma atenção pra você lá. Ele ia mandar duplo X-Bacon, mas não mandou essa semana. Começa a falar de comida nesses horários aqui, né? Coloca um que não seja de comida, porque... Já tá na hora de um lanchinho, não? Eu falei de comer, ninguém quis comer aquela hora. Então, por favor, então, né? Da próxima vez a gente pede antes, então. Né? Pronto, tudo certo. Daí tudo certo. Já fica programado já o lanchinho Vocês vão me perdoar, uma mas pizzaria. temos mais um patrocínio aqui de Aí, ó, lanche. comida Dessa de novo. vez, Que o isso? Zácaro Burger. Lanches com hambúrguer caseiro e um delicioso maionese caseira também, tudo artesanal. Já conheci de perto, já vi, muito bom. Recomendo muito. E vão lá conhecer o famoso Triplo X, né? É o que eu mais recomendo aqui. E o Zácaro Burger fica localizado na rua Dante Carraro, 1239, no centro de São Miguel Arcanjo, ali perto do... Nestor Fogaça. Da Nestor Fogaça. E se você quiser entrar em contato com o Zácaro Burger, número 15 99621 6993. Repetindo, 15 99621 6993. Zácaro Burger, dê uma passadinha lá conhecer. Temos aqui com a gente também, me arrisco a dizer que é um dos supermercados mais tradicionais da cidade, Supermercado Xavier. Fica localizado na rua Benedito Antônio de Souza, número 469, ao lado da rodoviária. Ótimos preços, atendimentos com excelência, produtos de qualidade e tradição em nossa cidade. Toda semana tem promoções aos nossos clientes. Que fica localizado na rua Benedito Antônio de Souza, número 469. E o número para ligar para o Xavier Supermercados, ficar por dentro das notícias e promoções, é 15 99706 0979. Repetindo, 15 99706 0979. Garagem 84, Du, um abraço, Du, você é uma pessoa muito humilde, muito gente boa, já teve a oportunidade de estar aqui acompanhando o nosso programa. Pagou pizza? Pagou pizza pra gente também. Olha. E o Garagem 84, lá você encontra instalação de som, troca de correia dentada, manutenção de freios e suspensão, troca de rolamentos, troca de juntas, lavagem de motor. E também a esposa do Du, que é a Kelly, ela tá aqui com nós também, Isso. Kelly Cristina, design de sobrancelha. Ficam localizados no mesmo endereço que eu vou falar aqui para vocês agora. Rua Olímpio de França de Matos, número 84, no Jardim Monte Verde. Repetindo, Rua Olímpio de França Matos, número 84, no Jardim Monte Verde. Garagem 84 e Kelly Cristina, designer de sobrancelha, fechados aí com a gente. E para ligar para o Garagem 84, o número é 15 998 55 99 18. Repetindo, 15 998 55 99 18. Peraí, vou dar um descanso pra você, cara. É a Autoescola São Miguel, Ai. Aí, mano. o cara que mais puxa a sardinha pra aquele lado lá. O Vandel comprou a carta dele lá, mano. Mas toda a carta é comprada, nada de graça. Ah, é verdade, é Tem que verdade. pagar. Autoescola São Miguel
Fica ali na rua Armando Salles de Oliveira, do lado do Objetivo. Então é o seguinte, para você que quer tirar sua primeira habilitação aí, é só chegar lá, conversar com o Du, conversar com o Renan, que eles vão dar maior atenção para você. Se quiser mudar de letra também, eles dão maior atenção para vocês lá. Então chega lá e conversa com eles lá, que eles dão maior atenção. E minha carta foi comprada lá sim. Vandão, rapaz. É isso aí, foi comprada lá, ele falou. Comprar, tem que comprar, tem que pagar, não O cara dá de tem graça. também, vamos lá. Parafuso é com o Fred, né, Fred? Parafusos, Arcanjo, vai lá. Você vai, Gustavo? Pode ir, pode ir. Cara, Parafusos Arcanjo, ele esteve conosco ali no evento com o Shima Roots. A gente fechou a parceria lá com ele, com o Davi. No evento com o Shima Roots, eu e o Evandro, nós estávamos lá, né, Evandro? Isso mesmo. Então, aí, a partir daquele dia, nós fechamos com ele. Fica localizado na rua Sadamita Iwasaki, 540, no centro. Lá você vai encontrar de tudo. O que você quer? Fala pra mim. Viu? O Martelo, que eu quero não. Tem martelo também. O que eu quero não. O que eu quis e consegui, montei uma mesa pro meu computador, pro meu setup, com a ajuda do Parafuso Arcanjo. Leovani me atendeu super bem. A mesa tá lá, tá inteira. Comprei a parafusadeira, tudo lá no Parafuso Arcanjo. Olha aí. Recomendo demais. Atendimento nota 1000, né? Receberam muito bem minha família lá. E, cara, só elogios, rasgo elogios para Parafuso Arcanjo. E um abraço, Leovani, meu querido. Obrigado por atender bem minha família e o pessoal lá. O telefone da Parafuso Arcanjo é 1599-666-2018 ou pelo fixo 3279-2018. Repete para nós, meu querido. 3279-2018, WhatsApp 99666-2018. Parafuso Arcanjo. Vamos lá? Meu Deus. Cara, Evolution 4K. Vocês podem acreditar ou não, mas um dia eu já fui magro, pessoal. Hoje eu tô no shape assim, mas eu já fui magro também um dia, Gustavo. E hoje eu sou esse homem desse tamanho aqui porque eu vou na Evolution 4K, cara. Evolution 4K ali do nosso amigo Gabriel e do Enzo, cara. Também Fica localizado na rua Monsenhor Henrique Volta, número 410, no centro. Os caras são brabo. Ganhei do Gabriel no braço, né? Teve um episódio, o cara chegou aqui com um troféu, 40 centímetros de braço, não sei o que. Deixei o cara no chinelo, Fred. Fala aí. Não posso mentir. Não posso mentir. Brincadeiras à parte, os caras são muito gente Você boa. tem que controlar esses meninos, né? O Enzo tava aqui com a gente, foi brabo, o programa foi brabo. E fica localizado na rua Monsenhor Henrique Volta, número 410, e o telefone para ligar lá é 15 997 75 43 50. Repetindo, 15 997 75 43 50. Academia Evolution 4K, evoluindo em alta definição. Aproveitar essa deixa. Deixa eu ver. Isso mesmo. Pitbull aço, tudo em aço, sucata. O que mais, Fred? Você que jogava pedra na latinha lá para vender para ele. Eu tenho que ver que a gente comentou que eu tinha um amigo que trabalhava na prefeitura, ele colocava areia, colocava água, colocava moeda, pilha, para pesar mais. É isso aí. Agora ele falou que não tem mais, ele se espera, né? Diz que Mas não. isso aí, cara, vai no Pitbull aço, cara, tudo em aços, ferragens. Eu acho que parou um pouco a reciclagem, né? Parou, né? Reciclagem pegou, mas acho que tá bem devagar. Mas tudo que você procura em aços, procura lá no Pitbull aços. Ele também é um pouquinho fortinho, você pode ir lá conversar com ele, é bom de papo, bom de negociar, bom de você ter um desconto ali, igual as doutoras aqui. Não é tão bom de descontos, né? Olha, olha, ó. Nós estamos com promoção. Calma, eu tô falando isso Nem porque... falamos da promoção Calma, eu tô ainda. falando isso por quê? Porque agora eu vou deixar vocês entrarem e falar da clínica e tudo mais. Agora é com vocês. Vamos lá. Falem da clínica. Dos descontos, por favor. Vamos lá. Porque o nosso amigo Evandro e o Gustavo estão anotando aqui agora. Vai lá. Então, além de toda a especialidade que a gente vai oferecer para essa família, né, que já foi comentado, a gente tá com o mês de agosto inteirinho com anamnese gratuita. Então, a primeira visita dessa família à clínica, ela ganha, né? A gente vai estar avaliando todas as questões, vai estar fazendo uma anamnese para essa família, vai estar apresentando o nosso trabalho para essa família
gratuito. Mês de agosto. Mês de Olha que agosto legal. inteirinho, né? Gratuito ainda. Olha que legal, interessante. O telefone da clínica é? Não, se olhar no celular. Não, pra ver, não. mas. Eu não. não lembro. Já É que tá- a Camila, que é a nossa Camila, muito assessora. simpática, Camila. Muito gente boa. Muito obrigada, ela é minha filha. Ah, Ai, a mãe Manda um dessa abraço. pessoa. Puxou a mãe, né? Humilde igual. Ah, meu Deus. O telefone da clínica. Puxando. 997 É. 04 Olhando pra mim. 1180. Repete. 997 04. É. Aí, ó. Você viu que você fez? 997 Ela tem autismo, não olha no meu olho, olha no meu olho aqui. Viu? É a Camila. Calma. Hum. Calma que nós já vamos sair daqui pra nada. Tá bom. Manda, mano. Fica na rua Dante Carraro, 1039. O nosso ponto de referência é a Escola Alfa. Nós locamos uma sala dentro da Escola Alfa. A partir de amanhã vai estar a nossa placa lá. Que legal, né? E estamos lá, igual eu já disse no começo, para acolher, né, as famílias, os nossos colegas profissionais. A clínica está de portas abertas para quem quer somar conhecimento, para quem quer investigar, para quem quer ir por caminhos mais assertivos. Uhum. Então, nós viemos para somar. Com certeza. E principalmente, né, para atender essa demanda, para cuidar dos nossos pequenos, né, desenvolver eles, ampliar repertórios e modificar comportamentos. Que legal. Né? Esse é o nosso objetivo, é essa a nossa meta e com certeza, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Qual é o horário de funcionamento lá? O horário de funcionamento, Fred, ele depende muito do funcionamento do local também. Ah, sim. Uhum. Então, para um melhor agendamento, entra em contato por esse celular com a Camila, que ela tem os horários que nós dependemos também do horário do Uhum. estabelecimento, Por enquanto. por enquanto. Uhum. Então, ela passa certinho os horários, que daí não bate com o deles, né? E os horários disponíveis também, porque, graças a Deus, a gente Graças a Deus. estamos com uma demanda aí bem E legal. vai aumentar pelo jeito. Tomara, Deus Tomara. abençoe. Vai aumentar os Amém nossos 3 dois. vezes. Ai, já tem dois, né? Os Dois nossos pacientes. dois companheiros aqui, né, amanhã, na clínica lá. E vamos lá, antes de nós encerrarmos, seus abraços, seus recados, para quem vão. A frase, E a frase, porque a frase... deixar um recado aí para quem quer seguir a mesma carreira, para quem vê vocês como inspiração. Talvez o Evandro. Algo motivador. na tentativa, né? E curto, porque meu pai foi falar, daí ficou uns 20 minutos só falando desse recado aí, cara. Não é verdade? Pensei. Prossiga. Então, eu modifiquei toda a minha vida por conta do meu filho atípico, né? Eu sou professora de formação, né? Eu nunca pensei em sair da área da educação, em parar de dar aula. Mas depois que eu tive o Arthur, né? O Arthur modificou toda a minha maneira de pensar, né? Toda a minha maneira de ser. Eu já sou mãe de um menino, de um moço, né? De um Uhum. jovem de 23 anos, né? Eu tenho o Júnior de 23 anos. E o Arthur modificou toda a minha maneira de ser mãe, de ser, né? Mulher, de ser cidadã, né? Então, assim, se eu tô nessa área hoje, né? Se eu me interessei pelo autismo, se eu me especializei em autismo, foi por conta do Arthur. E quantos Arthurs, né, por aí não tem? Quantos Arthurs, né, eu não vou poder ajudar, Com né? certeza. Né? Então, assim, se eu tô nessa área hoje, né, se eu tenho esse sonho grande, né, de ajudar essas famílias, de ajudar a desenvolver essas crianças, tudo surgiu por conta do Arthur. Que legal. Agora a nossa Eli Damares, Eli Damares, do jeito que Eli, quiser. apenas. É que eu falo, lá na clínica podem me chamar, abreviar, porque até chegar no meu nome é comprido, então abrevia fica mais Já fácil. é um treinamento, né? Pra quem É que eu falo,
é a mesma história, né? Eu não tenho um filho atípico, mas eu acho que é uma vocação. E tem coisas que a gente não escolhe na vida, é Deus que dá o dom para nós. Sim. E eu posso falar que a minha profissão hoje é um dom de Deus na minha vida. Porque eu tentei vários caminhos e não consegui. Então, eu falo que é o amor de mãe, o amor que eu tenho pelos meus filhos, pelos meus netos, é o amor que eu vou ter pelas crianças. Então, é o carinho com o próximo, né? É amar o próximo, independente do que seja, do que for, de qual o estilo de vida, a qualidade, se é típico, se é típico, independente do que seja. Eu acho que a gente tem que amar, mas tem que ser do coração, tem que amar lá do coração mesmo. Então, eu falo que Deus vai me capacitar ainda mais por amor da minha profissão, por amor pelas crianças, né? E quero agradecer a minha família, aos meus amigos, a coragem, né? As meninas pela coragem, porque você sair de um emprego de 12 anos para montar uma clínica, vamos que vamos, você tem que ter muita coragem. Bastante, e um pouquinho de loucura. Loucura também. Aí nós voltamos pro amor. Um pouquinho. Mas é o amor, eu acho que acima de tudo é o amor pelo próximo. Então, o chamado da gente é muito mais forte, é latente na gente, né? Certeza. Então, fica aí os meus agradecimentos e aos pais que nos procurem na clínica, que serão muito bem recebidos. É uma equipe que vai estar lá para dar todo o apoio, para dar todo o aconselhamento, né? E nós vamos fazer o melhor. Que legal. Doutora Bárbara. Aquele olhar dela analisando clinicamente tudo da vida da gente. Nem olhe pra mim, olha. Você olha pra ela. Os meus agradecimentos vão primeiramente a Deus, e o Adamares falou, pela vocação. Sim. Pela vocação. A minha família, agradeço muito. Minha mãe era professora, minhas tias eram professoras, meus primos são professores. Legal. Você é professora? Eu sou professora. Família de professores. Somos de uma família de professores e estamos aí, cada um na sua luta, na rede, e eu na rede e na clínica. E a minha inspiração tá aqui, do lado. Como você bem disse. Então, sempre, eu quero que eles lá no futuro olhem para o que a mamãe vai deixar e vai falar assim, cara, essa foi corajosa. Ficou com vergonha agora, né? Com vergonha. Né? E agradecer a vocês, né? Muito, Rádio, muito. por essa oportunidade de a gente estar aqui, divulgando o nosso trabalho, divulgando a clínica, né? E assim, a hora que quiserem e tiverem, né? Uma outra oportunidade, a gente pode estar vindo. Eles estão com medo de mim na próxima. Com certeza. Na próxima é você. Já estão convidados para a gente fazer a próxima parte, com certeza, parte 2, parte 3. Nós vamos lá também, né? Vamos lá. A gente fala que vai fazer o programa, nós falamos que vamos fazer o programa e já analisa. Já faz uma psicanálise. Nossa, Olha, já foi direto ao ponto ali o negócio. Você viu? É desse jeito. Nós que agradecemos vocês que trabalharam aí na correria do dia a dia, deixaram um monte de coisa na casa, coisa para resolver e estão aqui conosco. Tirando um pouco de dúvida, explicando um pouco do trabalho de vocês. Né? A gente agradece muito a vocês, deseja toda a sorte do mundo para vocês. Obrigada. Muito obrigada. E nós cremos que já deu certo, né? Sim, com Não é certeza. mesmo? E nós acreditamos que em breve vocês estão conosco aqui novamente. Não é mesmo, Gustavo? Sim, claro. Sim, claro. Você está vendo que já sai daqui fazendo... Não, é que elas vêm aqui, a gente fica meio pensando e fala assim, será que tem autismo? É que geralmente nós pegamos convidados... Fica pensando, né? Fala assim, É mesmo, será que é mesmo. É que ultimamente Não é verdade, a gente levou Gustavo? um pouco o nível, né? A gente trouxe a doutora Natália, tudo. Quando é mano a mano, assim, daí a gente já vai... tem que trazer de uma em uma, daí nós conseguimos. Não daí pode ser tão alto, né? Só o QI de uma já quebra com a gente. Então, mas é isso, a gente brinca, mas a gente agradece mesmo de coração a vocês. Com certeza vai ter muita dúvida que vai surgir depois dessa entrevista, nos comentários e tal. Com certeza. E a gente espera que essas dúvidas que surjam hoje, através de comentário, a repercussão que teve, para a gente trazer para vocês na próxima entrevista.
Não é Com mesmo? certeza. Vai ser ótimo. Não é mesmo, Evandro? Boa, vai ser ótimo. Com certeza, a gente brinca e Estudar tudo, mas mais é um um pouco. assunto que realmente tem que ser muito mais discutido. E É um assunto nós, igual. meninos, desejamos o sucesso igualmente para vocês. Amém. É um Sim. canal esplêndido que eu acredito que está ganhando cada vez mais espaço e a título de conhecimento que vocês levam para as pessoas, né? Uhum. É uma forma assim de estar fazendo um trabalho acessível que chega à maioria da população. Então, Com certeza. parabéns. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E ó, vocês estão sendo ouvidos em Itapetininga, hein? Ó. O meu filho já mandou pros amigos, tá todo mundo vendo a live A lá. minha mãe é famosa. E no sul, gente. Lá no Sul, guria. Hoje eu já recebi uma mensagem de um pai lá do sul, interessado na clínica Magini, lá do sul, e certamente ele está vendo essa live. Que legal, se Deus quiser vai dar certo. Quem sabe é o começo de um grande projeto. Isso um aí, grande ó. projeto. Temos que pensar grande. Exatamente, é isso aí. Pessoal, a gente agradece a cada um que ouviu, que esteve nas lives também, que escutou pela 104,9. Aos dois aqui que falou demais, né? Aos dois que estão Vamos lá. discutindo conosco aqui, com fome, que vai ser aí que vai A comer, Mônica né? até vermelhinha. Exatamente. Semana que vem estará conosco a Camila, que é presidente da Câmara de Capão Bonito. Estará aqui conosco, batendo um papo, conversando alguns assuntos. E se Deus quiser, vamos ter lanche. Vamos ter. Ô, Glória. Vai ser até um glória ali, rapaz do céu. Muito obrigado a vocês novamente. Muito Nós que obrigado. agradecemos. Nós que Muito agradecemos também. Um tchau a cada um de vocês. Né? Ah, Deus, tchau. Ninguém tá vendo assim, né? Ninguém Ninguém tá escuta assim, Vai, né? vai, vai. Um tchau, muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe mesmo, de Amém. coração. Obrigado a cada um que está aqui hoje. Deus abençoe a cada ouvinte. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. gente. Espera lá. Acabou a bateria, você, né? Acabou. Não. Encerra ali, Wanda.